Bom, então, começando por saudar o professor Bacelar Gouveia, representante da Almedina, e também a doutora Dalila e o António Nunes, e os participantes. Eu, retomando, fazendo uma viagem pelos últimos 20 anos na nossa sociedade e no nosso país, identifico com muita facilidade dois momentos que são, porventura, embrionários de uma nova visão da proteção civil e do seu reconhecimento social. A primeira é, em 2010, a criação do mestrado de Direito e Segurança, que depois revisto em 2016 pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, pela iniciativa do professor Jorge Bacelar Gouveia. E depois, em 2012, a edição da tese de doutoramento do professor António Amaro, Socorro em Portugal. E cito estes dois momentos precisamente porque eles contribuíram de uma forma muito significativa para o olhar da academia para este setor da proteção civil, durante muito tempo desvalorizado, sem o reconhecimento social que lhe é devido e que merece, mas também criando oportunidade para se concluir que só através da qualificação dos agentes e dos intervenientes neste sistema é que é possível obter nele o reconhecimento social, o reconhecimento político e, simultaneamente, ocupar o lugar na sociedade e na academia também que merece. Este mestrado tinha a particularidade ao tempo, inovadora, de ter uma unidade curricular precisamente designada Proteção Civil e Segurança Comunitária. Tinha e tem, mas ao tempo era uma singularidade relativamente ao conjunto da academia. Parece um pormenor, mas, como diz um amigo, é um por maior, na medida em que induziu, de algum modo, um conjunto de jovens e menos jovens, ou seja, pessoas já numa fase da sua vida, militares, elementos das forças de segurança e outros elementos da sociedade, a olhar para esta temática de uma forma construída, de uma forma cientificamente sustentada, mas ao mesmo tempo instrumental. Ou seja, esta qualificação permite a quem a frequentou ter um enquadramento científico de uma atividade ou de um conjunto de funções que, pela natureza das suas atividades profissionais, estão em condições de identificar sem contextualizar, sem encontrar os fundamentos doutrinários exatamente deste sistema. Um outro momento que também assinalo como significativo foi, em 2013, o lançamento da revista Direito e Segurança, patrocinada, ou melhor, editada pelo IDES e pelo Centro de Investigação e Desenvolvimento e Direito e Sociedade, da mesma Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, e também sobre a iniciativa do professor Jorge Bacelar Gouveia. O conjunto de trabalhos publicados nesta revista, nomeadamente uma revista inteiramente dedicada à proteção civil, que eu tive a honra de participar a convite do professor Jorge Bacelar Gouveia, representa um manancial de consulta de bibliografia, uma das dificuldades que este setor e que este sistema tem, que advém da circunstância de estar durante muito tempo sem investigação, sem trabalho laborioso de natureza científica e, portanto, é um setor cuja sua importância não está sustentada em bibliografia disponível, correspondente à sua importância na sociedade, à sua multidisciplinaridade e, ao mesmo tempo, à sua relevância no contexto da segurança interna e no contexto, nomeadamente, da própria segurança nacional. Depois temos, em 2014 e 2018, e aqui permitam-me que faça aqui um exercício digamos que de reconhecimento. Em 2013 eu tive uma entrevista com o professor Jorge Bacelar Gouveia falando-lhe de como eu gostaria de ser lançado um curso dedicado aos bombeiros, reconhecendo, como sempre reconheci, que é aqui na qualificação, que é aqui no aumento das competências que está a resposta e que está a forma de ser reconhecido socialmente, não apenas num pressuposto de glorificação de heróis, mas sobretudo de técnicos à altura dos desafios que a sociedade lhes coloca e também como elementos indispensáveis na garantia da salvaguarda de segurança dos cidadãos. E assim foi. Nessa conversa foi apresentada uma proposta muito singular da formação, o professor fez o seu trabalho. Bom,
E de 2014 a 2018 fizeram-se 5 edições do curso de extensão universitária em Emergência e Proteção Civil, que certificou 77 alunos, 52 dos quais bombeiros. Curiosamente, mais tarde, eu tive a ocasião de fazer o trabalho de verificação destes 77 alunos e concluí que 37 deles tinham prosseguido os seus estudos. Isto é, 37 deles licenciaram-se em cursos de proteção civil, em engenharia de proteção civil, em outras áreas de formação, e concluiu-se que esta formação foi indutora para estimular nas pessoas que a frequentaram o desejo de saber mais, o desejo de crescer nas competências, no conhecimento. E, portanto, se não fosse só por isso, para um sistema que durante muitos anos ficou carenciado e continua carenciado de reconhecimento social, de qualificação e de, digamos que, de competências reconhecidas e certificadas, foi estimulante concluir que este conjunto de 77 alunos, 37 deles, tinham dado sequência à sua formação académica. Outro momento que também considero muito particular e peculiar foi em 2015 a edição da Enciclopédia de Direito e Segurança, também do professor Bacelar. Eu tive a ocasião de fazer uma pesquisa numa tarde, nomeadamente aqui nestas instalações da Almedina, ao qual tenho vindo muitas vezes, se encontrava alguma coisa semelhante relativamente à temática da segurança e da proteção civil. Isto é, que um cidadão vulgar, um cidadão qualquer, quisesse saber alguns conceitos doutrinários no domínio destes sistemas, alguma obra que lhes pudesse facultar uma síntese de definição do que é a emergência médica, do que é a polícia municipal, do que é, no fundo, do que a definição que lhes permite acrescentar conhecimento geral e cultura geral a temáticas que são do dia-a-dia de cada um de nós e de cada um dos cidadãos. Não havia, nem há. E, portanto, também encontro nesta edição de 2015, a primeira edição, porque já houve a Enciclopédia de Direito e Segurança do professor Jorge Bacelar Gouveia, como um elemento referencial de consulta incontornável, precisamente para o cidadão comum. Finalmente, os cursos online que o Instituto de Direito e Segurança tem estado a promover, que é uma experiência que, surpreendente em termos de adesão, pela diversidade, portanto, de matérias que têm sido tratadas e também da curiosidade, aliás, temos aqui presente um aluno totalista de todos estes cursos, o Dr. Ruxa Pereira, portanto, que é outra experiência que foi incentivada, que foi estimulada pelo professor Jorge Bacelar Gouveia. Isto para dizer que todo este trabalho realizado, da qual este livro, Proteção Civil e Segurança Comunitária, é talvez a mais recente, porque no dia 24 haverá mais, mas mais recente expressão elucidativa da capacidade de trabalho e da capacidade de produção científica que o professor Bacelar Gouveia tem, resulta de 3 aspectos que, enfim, após 10 anos de relação muito próxima, que muito me honra, eu reconheço nele uma permanente inquietação. É uma pessoa permanentemente inquieta. Por outro lado, inconformado. É uma pessoa inconformada. E depois, finalmente, alguém com uma digamos, privilegiada densidade científica, porque é indiscutível que este conjunto de bibliografia publicada não era possível sobre alguém que não tivesse uma densidade científica como tem. Portanto, não é possível produzir esta quantidade de obras que quem consultar o seu currículo fica absolutamente abismado, mais de 100 de obras publicadas e, portanto, num período que é relativamente, enfim, limitado no tempo e, portanto, isto resulta precisamente desta circunstância. Terminaria esta intervenção dizendo o seguinte. Eu creio, e a doutora Dalila já aqui referiu uma coisa muito importante, que é este voto de que, na revisão da Lei de Segurança Interna e, porventura, de outros diplomas, se abandone os gabinetes, se abandone a política dos assessores e se possa, efetivamente, ouvir
a comunidade científica, ouvir os estudiosos, ouvir as pessoas que efetivamente pensam e estudam sobre estes temas. Se isso for possível fazer, temos uma consequência imediata e que é desejável. Conseguimos produzir menos e melhores leis. Muito obrigado, professor.